Olá pessoal que nos acompanha aqui no Portal Serra Geral. Estamos falando ao vivo nessa noite de segunda-feira. Dentro de alguns instantes estamos só ajustando os detalhes finais aqui para uma entrevista. Já agradecer a você pela audiência. Vamos dentro de alguns instantes, esperar o pessoal entrar aqui com mais volume para a gente fazer essa primeira transmissão ao vivo de uma entrevista com um médico aqui no Portal Serra Geral. É também a estreia do nosso novo quadro, um quadro novo onde iremos entrevistar vários profissionais de diversas áreas, da área da saúde, dentre outras áreas, para levar até vocês o que há de mais atualizado no que diz respeito a notícias sobre saúde, economia, entre outros temas. Hoje o Portal Serra Geral está pela primeira vez ao vivo. Nós iremos falar, discutir, debater, iremos levar o que tem de mais novo, informação atualizada do que está acontecendo no tocante ao coronavírus, essa pandemia que tem despertado interesses da sociedade como um todo, seja ela que a nível regional, seja a nível estadual, aqui no estado de Minas Gerais, e a nível mundial, Para nos ajudar nesse bate-papo, nós convidamos, está aqui ao meu lado, como já vocês podem ver aí, o Dr. Odon, ele que é médico. Dr. Odon também, de uma forma dinâmica e atual, ele também está antenado no que acontece nas redes sociais. Ele também está presente nas redes sociais. O Dr. Odon é atuante nas redes sociais, principalmente no YouTube. Ele possui um canal chamado Dr. Odon Saúde e Economia, onde ele leva todas as dicas de saúde e de economia. Ele também é investidor. O canal tem o objetivo de levar informação de qualidade para todos os internautas no que diz respeito à saúde e também à economia. Dr. Odon, muito obrigado por ter aceitado o convite do Portal Serra Geral. Uma honra ter o senhor aqui hoje no portal. Eu que agradeço o convite, Léo. Boa noite, internautas. Nós vamos tirar algumas dúvidas aqui sobre essa epidemia que nos acomete nesse momento. Vamos, nesse momento em que todo mundo, o mundo todo está preocupado, muitas informações chegando de vários veículos de comunicações, da mídia nacional, da mídia regional, da mídia local, Nós também geramos esse conteúdo de mídia aqui local. Muita desinformação também a respeito desse tema que está mexendo com a vida de todo mundo, que é a pandemia pelo Covid, o termo científico Covid-19, conhecido popularmente por coronavírus. Doutor, a primeira pergunta é o que todo mundo com certeza já indaga o senhor nas ruas, no trabalho. De onde surgiu o coronavírus? Na verdade, o coronavírus surgiu no mercado de frutos do mar em Yuan, na província de Hubei, lá na China. Covid, a gente tinha falado anteriormente, Covid-19. Por que Covid-19? Co vem de corona, que o vírus tem uma capa protetora formada com alguns lipídios que forma uma coroa. Então, co de coroa. Vid de vírus e 19 porque ele foi descoberto em 31 de dezembro de 2019. Nesse mercado de frutos de mar lá em Yuan, tinha consumo de vários frutos do mar, algumas iguarias e alguns animais. E principalmente um animal lá que a gente não tem ele aqui no Brasil, que é conhecido como pangolim. O parente mais próximo que nós temos aqui é o tatu. Então nesse pangolim provavelmente o vírus teve um contato prévio com ele, sofreu uma mutação e infelizmente esse animal provavelmente transmitiu para o homem um vírus mutante e que acomete essa nossa população. Então foi assim que surgiu o coronavírus. O coronavírus ele tem a capacidade de acometer não só os seres humanos, mas todos os mamíferos em gerais. Mas essa cepa, por enquanto, só tem circulação nos seres humanos, ainda não tem contato com os animais. Bacana. Doutor, outra pergunta
Como está a situação do Covid-19, do coronavírus no mundo? Infelizmente, né, Léo, ele está presente em quase todos os países, mais de 80% dos países já foram acometidos e muitos países com muita dificuldade para manter essa epidemia em controle, porque o coronavírus tem a capacidade de infecção muito rápida. Então, a média está aí de cada uma pessoa que contém o vírus, ela consegue passar para mais 3 pessoas, isso é uma média. Então, muitos governos pegaram despreparados, tanto a questão de equipamento de proteção individual, falta tanto localmente, como regionalmente, como mundialmente, né? Todas as fábricas estão no seu limite de capacidade. E o problema é que cada vez que você tem um contato com os pacientes suspeitos ou confirmados de coronavírus, você tem que usar aquele conjunto de equipamentos. Então, isso gera muito custo e dificuldade para manter todos os sistemas funcionando com esses equipamentos. Então, está tendo muito contato, tanto com profissionais de saúde. Você vê que a Espanha está com 12, 14% dos funcionários acometidos por coronavírus, funcionários da área de saúde. Itália, em torno de 12%, né? Então, assim, uma dificuldade que está tendo de controlar essa epidemia. Me parece que um determinado país, uma determinada região, foi mais acometida com esse vírus, né, doutor? Infelizmente, a Itália, né, está com um índice de morte um pouco maior que os outros países. Ela teve uma curva muito acentuada de novos casos, um pico muito grande. O sistema entrou em colapso, né? O que é colapso? O sistema não deu conta de receber todo mundo em um pequeno intervalo de tempo, então muitas pessoas não conseguiram acesso ao tratamento adequado. Lembrando que o acesso que a gente fala ao tratamento é o tratamento suportivo, porque até o presente momento nem tem vacina, nem um medicamento específico. A gente trata, Léo, os sintomas. O paciente está com febre, a gente trata o antitérmico. O paciente está com pneumonia, a gente trata a pneumonia. Está em estudo ainda, né, a cloroquina e alguns antibióticos e alguns antirretrovirais. Mas lembrando que não é a cura, né? Igual o pessoal tem falado, não é cura, é mais para a questão mais combater os sintomas. Então, assim, a cloroquina não é bem uma vacina, né? E alguns estudos, infelizmente, não mostrou tanta melhora comparado, porque a maioria dos estudos comparou cloroquina com antibiótico. Será que foi a cloroquina ou foi o antibiótico que teve o efeito que melhorou os pacientes, né? Então, assim, a gente tem que fazer de tudo, Léo, para a gente controlar essa curva, não deixar que essa curva fique muito acentuada, porque senão o sistema não dá conta de absorver esses doentes. Então, o ideal é que tenha pequenas frações da população para dar tempo do sistema de saúde corresponder ao tratamento adequado. Infelizmente, na Itália está com uma média aí de 10% de mortes. É um índice muito alto, enquanto Japão, Estados Unidos está aí na ordem de 2%, né? Brasil está com 2,8%. Então, é isso aí que a gente tem que controlar, essa curva de infectados. Certo. Parece que na Itália, doutor, se não me engano, a população ela vive mais, acho que até 10 anos a mais do que a média da população brasileira, né? Eles têm expectativa de vida, parece que em torno de 83 anos, a nossa aqui seria em torno de 73. E os profissionais de saúde também da Itália, eles têm uma idade também mais avançada relacionada à idade dos profissionais aqui no Brasil, o que pode ter colaborado para um aumento da propagação do vírus. Infelizmente, né, a população deles é uma população mais velha, então realmente isso acaba acometendo um pouquinho mais o número de mortes. E o outro problema também é que alguns governantes lá seguraram muito, né, porque lá é uma cidade, na Itália em geral, né, uma cidade turística, então eles ficaram com muito medo do impacto social e econômico na questão do turismo. Então seguraram muito as medidas de isolamento social e isso teve um impacto muito grande no número de transmissão. Inclusive, os primeiros casos nossos, né, a gente ficou preocupado com a China, mas os primeiros casos nossos nós viemos da Itália. Entendi. Doutor, o pessoal com certeza está ansioso para saber a situação da pandemia Covid-19, coronavírus aqui no nosso Brasil. No Brasil, estamos chegando aí nos 4.000, 4.500 casos, né? Chegando no primeiro mês de contágio, infelizmente já com 100 e tantas mortes. Não é muito confortável. Infelizmente, nós estamos com a média aí um pouquinho mais alta. No início da pandemia, nós estávamos ali na 30ª posição. Hoje, nós estamos na posição 18ª. Então, assim, uma posição nada confortável. Né? Nada confortável. Imagina que nós temos aí na média de acho que 160 países, na posição de 18ª, não é uma posição muito confortável, não. A gente ouve falar que o Brasil, ele
está sendo, entre aspas, privilegiado por ter tido um tempo maior do que, inclusive, a Itália para se organizar para essa pandemia. Nosso Brasil, né, tem muitos hospitais, o Exército tem alguns hospitais de campanha, nós temos várias estruturas que a gente pode remodelar e formar hospitais, mas infelizmente nós temos uma população grande. Nós somos, se eu não me engano, o 5º país mais populoso do mundo, né? Primeiro acho que é China, acho que Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil. Alguma coisa, nós estamos em 5º lugar, eu sei que é quase 250 milhões, é muita gente, então assim, a gente tem um sistema único que tem que dar tratamento para muitas pessoas. Então a gente tem que fazer de tudo para a gente controlar esse índice e não deixar subir, porque se subir demais, o sistema nosso pode sobrecarregar e entrar em colapso. Tem algumas iniciativas por parte do Ministério da Saúde, isso foi divulgado amplamente nos meios de comunicação nacional, nas redes sociais. O governo ele aumentou a produção de respiradores aqui no país, né? Várias medidas estão sendo feitas, né, já para prevendo esses possíveis casos de agravamento, né, porque entre alguma porcentagem dos casos, infelizmente, evolui para a gravidade. No início da epidemia, a gente tentou passar, não só eu, mas todos os médicos, tentar não alarmar a população na questão da coronavírus. Mas a gente sabe que uma porcentagem dos casos evolui para a gravidade e às vezes necessitam de respiração assistida por um respirador. No Brasil existe um número quase que adequado de respiradores, mas a gente sabe que muitos deles já estão sendo utilizados, então há uma preocupação de aumentar esse número de respiradores. O governo tem incentivado, né, a produção, a compra, e também com as medidas de controle social, muitos dos casos que eram utilizados os respiradores acaba aliviando um pouco. Com certeza, os casos de atropelamento, de acidentes caíram, então isso lá na ponta acaba liberando alguns respiradores que possivelmente pode ser utilizado para os pacientes que ficam graves com coronavírus. Entendi. Outra particularidade do Brasil também, doutor, é que nós não estamos ainda no inverno, né? Diferente da Itália e dos Estados Unidos. Infelizmente o vírus ele tem uma porcentagem um pouquinho maior em clima frio. A transmissão dele é um pouquinho maior, mas não é nada muito diferente do habitual, não. Você vê aí, está começando ali na região da África, né? Que é um tema quente e infelizmente está tendo muito contágio lá na África. Estamos começando lá agora, mas os números já estão subindo. Então, assim, o vírus ele não respeita muito, não. É uma porcentagem, mas não é aquela coisa muito diferente, não. Vai ter um pouquinho menos, mas vai ter alta aqui. Então, não vai achar que o vírus não vem para a região nossa que é quente, não, mas vai vir. Às vezes, com o inverno, pode até piorar um pouquinho. É sabido também que a população de idade mais avançada, né, acima dos 60 anos, ela é uma faixa de risco, está inserida numa faixa de risco, né, para o Covid-19. O sistema imune do idoso é um sistema mais lento, ele responde mais devagar e infelizmente complica mais, né? Pode dar mais pneumonia, a maioria dos idosos já tem comorbidades, pressão alta, às vezes insuficiência renal e essas outras complicações. Então, tanto os idosos como os pacientes, a gente chama isso de imunodeprimidos, imunossuprimidos e algumas outras doenças crônicas, é um grupo de risco. Esse paciente tem que ter um controle maior no isolamento social. Bacana. Doutor, falamos sobre a situação da pandemia no mundo, os primeiros casos, as primeiras regiões onde surgiu. Começamos a falar sobre o Brasil. Vamos agora para Minas Gerais, a situação hoje de Minas Gerais. Minas Gerais já tem alguns focos, né, um pouco mais acentuados, principalmente a região de Belo Horizonte, estão com vários casos, dificuldade em fazer exame, já que o exame nosso aqui está um pouco sobrecarregado, já foi muitos casos num momento curto. Então, a questão dos exames para saber quem está efetivamente com coronavírus, quem não está, quem está tendo um pouco de dificuldade, mas a gente já está com um número de casos um pouco acentuado em relação a alguns outros estados. Então, Minas, São Paulo principalmente e Rio de Janeiro estão entre os 3 estados que estão mais tendo número de casos novos de coronavírus. Entendi. Doutor, nós vivemos na região da Serra Geral, né, ao lado, né, dentro da macro-região do norte de Minas Gerais, né? Não temos ainda, se não me engano, nenhum caso confirmado na região norte nem na região dos vales, né? Vários exames já foram feitos de vários pacientes, casos suspeitos, mas ainda não houve nenhum caso confirmado. Nossa cidade, né, Mato Verde, nós temos 2 casos suspeitos, já foi colhido material e a gente ainda aguarda resultado.
O bom é que os pacientes nossos estão bem, estão evoluindo bem, já está no finalzinho aí da quarentena dos 14 dias e eles estão bem, isso é o que importa. E os exames ainda vão ser mais esclarecedores até para os fins de estatístico, mas caso confirmado em Mato Verde ainda não tem nenhum, só esses 2 casos suspeitos. Bacana. Doutor, vamos falar para a população, para as pessoas que estão nos assistindo, estamos com uma grande audiência nesse momento, o que cada pessoa, o que cada um pode fazer, quais medidas adotar, das mais simples às mais complexas, o que pode ser feito para a população prevenir o Covid-19, o coronavírus? O Covid-19 ele é essencialmente transmitido de pessoa para pessoa, é a maior forma de contaminação. Pode ser por superfície e tudo, mas a maior forma é pessoa por pessoa. E principalmente pelas nossas mucosas. Pela mucosa ocular, nasal e oral. Então, para que esse vírus não chegue nessa região, o mais importante é que a gente evitar ao máximo levar a mão nessas mucosas nossas. E quando for necessário, que sempre a gente lavar nossas mãos com água, sabão. E se for num lugar que não tem água e sabão, às vezes o álcool 70 também resolve. Essa é a principal medida. Então, toda vez, por exemplo, saiu de casa, lava as mãos com água e sabão. Chegou num comércio, numa coisa que você teve que ir, foi importante, era necessário, se tiver o álcool 70, utilize o álcool 70 na entrada, utilize o álcool 70 na saída, sempre higienizando toda a mão, o dorso da mão, palma, entre os dedos e o nosso punho. Então, tem que passar em toda essa área que possa entrar em contato. Essa é uma das medidas mais importantes. Segunda medida, evite viajar para onde há casos confirmados de coronavírus, a não ser que essa viagem seja estritamente necessária. E também, a terceira coisa que eu também recomendo, se tem um caso suspeito, evita visitar. Né? Se tem um caso confirmado, então, evita, são 14 dias o período de confinamento, é um período até que curto, então tenta postergar. Essas 3 medidas eu julgo que são uma das principais. Entendi, bacana. Doutor, como o senhor também entende também sobre economia, né? O seu canal no YouTube é Dr. Odon Saúde e Economia, vamos comentar aqui também sobre a situação do impacto que o Covid-19, o coronavírus, está causando na economia, seja ela na cidade, seja no estado, seja no nosso país, no nosso continente e no mundo todo. O impacto é gigante. Fala pra gente sobre isso. Eu acho que nunca se falou tanto em economia nessa pandemia, né? Então, assim, ficou um pouco politizado essa questão da epidemia. Infelizmente, uma parte dos nossos governantes está preocupada com a economia e outra parte preocupada com a saúde. Eu acredito que a gente tinha que fazer um consenso. Não pode fazer um isolamento social muito brusco, porque a gente sabe que várias populações nossas ainda dependem, são carentes de alimentos. A gente sabe que às vezes tem gente aí que já beira a pobreza e beira a fome à porta de casa. Então eu acredito que a gente tinha que fazer um isolamento assim, mais light, mas também não pode deixar as portas abertas à circulação, a Deus dará. A gente viu alguns países, principalmente os europeus lá, que abriram as portas e viu o que está dando lá. Eles estão com muita dificuldade para controlar a epidemia. Então eu acredito que tinha que ser um meio termo, tentar controlar o fluxo de pessoas, mas dentro do limite da capacidade de cada um. A meu ver, é isso aí, fazer um isolamento que seja de acordo com o que fosse necessário e manter principalmente aqueles comércios que são essenciais. Né? A pessoa hoje precisa do dinheiro, então tem que ir no banco. A pessoa precisa do supermercado, então do supermercado. Mas que esses lugares que tivessem um contingenciamento para que não tenha um contato muito grande entre as pessoas. E orientar as pessoas também, né? Eu esqueci de falar anteriormente, manter distância no mínimo entre 2 metros entre as pessoas. Essa medida também é uma medida que ajuda muito. Então é isso aí que a gente tinha que falar. Bacana, doutor. Bom, gente, a gente finaliza aqui a entrevista com o doutor Odon. Não vamos nos prolongar muito para que a entrevista fique bem objetiva, né? Voltaremos a qualquer momento, em outra oportunidade, com mais informações do que acontece aqui na nossa cidade, na região da Serra Geral, onde o portal tem abrangência. Enfim, o que acontece no norte do estado, em Minas Gerais, no Brasil e no mundo, iremos trazer para você aqui. Doutor Odon, a gente agradece a sua participação, a sua presteza, a gentileza. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram e fica agora com as considerações finais, doutor Odon. Deixo o convite, né? Quem tiver interesse de se inscrever no nosso canal lá no YouTube, Dr. Odon Saúde e Economia. Sempre a gente está trazendo, tirando as dúvidas dos internautas.
sempre trazendo assuntos que estão na mídia, né, que está na atualidade, e sempre tirando as dúvidas, já que a gente sabe que a medicina sempre está em mudança. Às vezes o que eu falei hoje aqui é verdade e amanhã pode ser que seja uma mentira. Então a gente tem que sempre estar atualizando. E que é isso que a gente faz lá no canal. E deixa o convite. Dr. Aldon, Saúde e Economia. Se inscreva lá no nosso canal. Bacana! E você do Facebook que ainda não conhece o nosso canal no YouTube, acesse lá no Instagram, Portal Serra Geral. No YouTube também, Portal Serra Geral. Seja nosso seguidor e acompanhe em primeira mão tudo o que acontece na nossa região. Eu sou o Leonardo Miller para o Portal Serra Geral. Muito obrigado a todos vocês que ficaram com a gente até agora e boa noite.